Fala Dev, Fábio aqui mais uma vez para dar continuidade a essa série de vídeos da criação de formulário com HTML. E nesse vídeo nós vamos criar o primeiro elemento dentro de um formulário. A gente no vídeo passado criou os parâmetros aqui na tag form, parâmetro action, parâmetro method, parâmetro entype. Eu fiz um comentário breve aqui em cima para explicar cada um deles. E a gente vai colocar aqui agora o primeiro elemento dentro desse formulário, que a gente chama de input. Vou colocar aqui em minúsculo. A maioria dos elementos dentro de um formulário a gente chama com a tag input, mudando apenas o parâmetro type. Tá? A gente vai ver o primeiro aqui, que é o text, mas existem vários outros, a gente vai olhar cada um deles devagarzinho, tá bom? Mas só para a gente entender o que faz essa tag, a tag input do type text, eu vou clicar aqui no navegador e vou atualizar, e a gente vê que ele coloca aqui uma caixa de texto de entrada, né, para o usuário poder digitar alguma coisa ali. Então, mas como é que eu faço para o usuário entender o que ele tem que digitar aqui dentro? Isso é um erro que eu vejo muita gente cometer. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar aqui um label, né, uma etiqueta para essa caixa aqui. E aí eu vou digitar aqui, ó, nome, só para o meu usuário entender que ele nesse input ele tem que digitar o nome, tá? Eu vou atualizar aqui e vocês viram aqui o label, apareceu o nome, e ele sabe que aqui dentro agora ele tem que digitar o nome dele. Para facilitar, a gente pode colocar assim, ó, primeiro nome. E aí se eu atualizar aqui, fica lá, ó, primeiro nome. Ou posso colocar também, se eu quiser mais bonitinho, eu posso apagar esse label aqui e colocar aqui, ó, um placeholder, que é um parâmetro, primeiro nome. Vamos ver onde é que isso vai aparecer aqui agora, quando eu atualizar. Ó, vai sumir o label que estava aqui, e aí a expressão primeiro nome está dentro da caixinha. Quando o usuário clicar e começar a digitar, ela some. Ela só aparece se ele apagar o que estava escrito lá. Não é uma prática que eu utilizo muito. Eu gosto mais de utilizar assim. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Eu gosto mais de utilizar assim. Primeiro nome, aqui no label, e aqui na caixinha, no input, eu gosto de colocar uma informação. Por exemplo, ó, digite somente seu primeiro nome. Então, o usuário, quando ele olhar isso daqui e isso daqui, ele não vai ter dúvida de que o que ele precisa digitar aqui é só o primeiro nome dele. Tá bom? Bem simples, bem fácil, e a gente vai continuar dando uma olhadinha aqui como que funciona. Vocês podem perguntar, Fábio, para que serve esse for aqui, ó, no label, né, que o seu IDE já colocou automaticamente? Quando a gente estudar um outro elemento de formulário, vai ficar melhor para a gente entender. Por enquanto, eu vou apagar ele daqui, ok? E eu só disse que esse label aqui, que é uma etiquetinha, label é uma etiqueta, é para essa caixinha de texto que o meu usuário vai precisar colocar o primeiro nome dele. Eu poderia colocar aqui outros parâmetros, por exemplo, o parâmetro max length, esse parâmetro aqui, que vai limitar o número de caracteres que ele pode digitar no campo. Por exemplo, eu coloquei aqui 10. Então isso aqui informa para o meu HTML que dentro dessa caixa de texto só podem ser digitados 10 caracteres. Eu vou atualizar e aí vamos ver. Quer ver? Deixa eu atualizar de novo aqui, ver se apaga meu nome. Bom, beleza. Olha lá, Fábio Web, ó, e não continua digitando, tá vendo? Por quê? Porque está limitado, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 caracteres. Então, se você quiser limitar pelo HTML o número de caracteres de um campo de formulário, é por aqui que a gente faz. É claro, pessoal, que isso aqui é muito pouco utilizado, porque isso aqui é facilmente alterável hoje pelo próprio navegador. Se o seu cliente lá, a pessoa que estiver utilizando o seu site, clicar com o botão direito em vir aqui em inspecionar, e qualquer navegador tem isso, ele abre o seu código fonte, e ele pode abrir aqui o elemento, ó,
aqui está exposta a informação para ele, e ele pode colocar aqui, ó, 30, e aí vai funcionar para ele, ó. Ele pode continuar digitando, tá vendo? Até 30 caracteres, e aí você pode ter problema com isso na hora de receber isso aqui no servidor. Então não é por aqui que a gente limita a quantidade de caracteres, existem outras formas de fazer isso, eu só estou apenas mostrando um parâmetro aqui dentro da caixa de texto, mas não é muito importante, por enquanto, a gente trabalhar com max length aqui, tá ok? Um outro parâmetro que a gente pode utilizar aqui, esse sim é importante, é o parâmetro name. E o que faz o parâmetro name? O parâmetro name ele identifica essa caixinha de texto aqui na hora de você receber esses dados lá no seu servidor. Por exemplo, se eu pedir o primeiro nome aqui do usuário, eu posso colocar aqui no parâmetro name uma instrução, first name, por exemplo, para informar lá na minha programação que eu vou receber esse dado aqui com o que o usuário digitar aqui, ok? Na minha programação eu vou receber algo mais ou menos assim, lá vai chegar mais ou menos assim, first name, com i, né? First name igual, e aqui está escrito Fábio Web, então vai chegar lá assim, ó, Fábio Web. É assim mais ou menos que eu vou receber lá no meu servidor, tá bom? O nome da caixinha, para me informar qual é a caixinha que o usuário preencheu, e o que está digitado dentro dela depois do igual, tá bom? Bem fácil de entender, bem simples, ok? Vamos para uma outra caixinha de texto, só a gente já tem aqui o primeiro nome, eu vou criar uma outra caixa aqui, vou colocar um BR para quebrar a linha, vou até copiar agora, para não precisar digitar muito, e vou colocar aqui sobrenome, pronto, digite o seu sobrenome. E aí aqui, ao invés de first name, vou colocar last name. Pronto. Agora, quando eu atualizar aqui na minha tela, eu vou fechar aqui o inspetor de códigos para ficar mais fácil da gente visualizar. Pronto. Quando eu atualizei aqui, agora ele está pedindo o primeiro nome e o sobrenome. E aí eu posso colocar aqui Web. Eu vou colocar meu sobrenome. É Cavalcante. Pronto. Então eu tenho aqui o primeiro nome e o sobrenome dentro das caixinhas, e se eu apagar, a informação fica aqui, mais fácil para o usuário entender, tá bom? Então nesse vídeo a gente viu o primeiro input que a gente pode utilizar dentro de um formulário, esse vídeo que vai ter uma série aí de vídeos para a gente fazer um formulário completo de HTML, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, até lá!